Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para conversar sobre o novo Código de Processo Civil, em especial abordando temas relacionados à elaboração da contestação, da defesa do réu no procedimento comum do novo Código de Processo Civil. Bom, primeiramente, a primeira coisa a ser realçada é que o novo Código de Processo Civil, apesar de trazer muitas novidades em relação às regras gerais de direito processual e também trazer várias novidades relacionadas a rito, no que diz respeito especialmente à contestação no procedimento comum, ele não chega a inovar, pelo menos não a inovar profundamente. De modo que para o colega advogado, e o nosso propósito primordial nessa conversa é falar com o advogado, o que eu costumo afirmar nesses colóquios com advogados é que quem sabia fazer contestação no rito ordinário do CPC de 1973 também conseguirá fazer contestação no procedimento comum do novo CPC, do CPC de 2015. Porque as ideias fundamentais continuam presentes na nova lei e a elaboração técnica da peça não vai exigir diferenças tão radicais em relação ao regime anterior. Bom, primeiramente, é bom que se registre, um elemento teórico introdutório, que a contestação segue sendo, no novo Código de Processo Civil, pelo menos no procedimento comum, a peça fundamental apresentada pelo réu ao longo da atividade processual. Ou seja, do ponto de vista teórico, a contestação formulará, no âmbito da atividade, a resistência do réu. De modo que é através dela, contestação ou defesa, que o réu manifesta o seu direito de resistir à pretensão do autor. Essa peça é elaborada com especial atenção pelo advogado, porque as opções que o advogado fizer na peça de defesa certamente vão condicionar em muito ou de sobremaneira o modo como a parte passiva, o legitimado passivo, vai se posicionar posteriormente ao longo da atividade processual. Isto é, as opções feitas na defesa costumam ser opções definitivas, sobretudo em relação à narrativa de fatos que são trazidos pelo réu na sua contestação. Bom, para se falar de contestação no procedimento comum, é interessante, primeiramente, recordar um pouco da linha do tempo dessa atividade processual do novo CPC no antigo rito ordinário, que agora se chama procedimento comum. O autor propõe a ação através de petição inicial e, inicialmente, pelo menos é o que o Código quer, haverá a oportunidade de uma audiência de conciliação ou de mediação, que não é objeto do nosso exame de hoje, de agora. Se, porventura, for realizada a audiência de conciliação e mediação, haverá influência na defesa no que diz respeito ao fluxo do prazo. Se não for realizada a audiência de conciliação e mediação, também o prazo será contado, o prazo de defesa do réu será contado de modo distinto. De maneira que nós temos no Código de Processo Civil, e nós vamos ver isso agora no texto da lei, 3 situações distintas previstas no artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. O prazo, então, é sempre de 15 dias, porém, os termos iniciais são distintos. Inciso 1º, os 15 dias fluem da audiência de conciliação ou de mediação. Se ela for determinada, acontecendo ou não a audiência, de toda maneira, não há autocomposição. Então, essa é a hipótese do inciso 1º. O inciso 2º traz a situação em que as partes não querem, as partes não têm interesse em realizar a audiência de conciliação ou de mediação. O prazo de 15 dias, neste caso, fluirá
a partir do protocolo, ou seja, a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação é o dies a quo do prazo de defesa. Isto é, o réu observou o pedido do autor e ele não tem interesse em participar de nenhuma audiência de conciliação ou de mediação. Ele, portanto, deverá se manifestar nos autos dizendo que não tem interesse, recordando que essa petição deve ser apresentada até 10 dias antes da data designada para audiência de conciliação ou de mediação. Pois bem, para que a audiência efetivamente não aconteça e o prazo de defesa, portanto, flua desde o dia desse protocolo, será necessário também que o autor, na sua petição inicial, tenha dito não. Eu não quero a audiência de conciliação ou de mediação. De modo que a não realização da audiência, neste caso, vai decorrer de uma vontade mútua de autor e réu. O autor, repito, na sua petição inicial disse: eu não tenho interesse em realização da audiência de conciliação ou de mediação. Isso é hoje um dos elementos da petição inicial. O autor deve dizer na petição inicial, dentre outras coisas, se ele tem ou não interesse em participar da audiência. Se o réu, então, disser que também não tem interesse, a data da petição dirigida ao juiz da causa, dizendo que não há interesse na participação da audiência de conciliação ou de mediação, deflagrará o prazo de 15 dias para a defesa. Voltando ao texto da lei, nós vamos perceber que o inciso 3º traz uma outra hipótese, um outro modo de se contar o prazo de 15 dias para a formulação da contestação. O prazo de 15 dias fluirá na forma do artigo 231, isto é, o prazo de contestação fluirá, sobretudo, o caso, digamos, mais paradigmático, o prazo fluirá da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, porque o artigo 231 é o dispositivo legal que trata de diversas maneiras diferentes por meio das quais os prazos processuais fluem. Convém até nós darmos uma rápida busca no termo desse artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, ou seja, o dies a quo, o termo inicial. A data de juntada aos autos do AR, quando a citação, e aqui só nos interessa a citação, quando a citação for pelo correio. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for por oficial de justiça. A data de ocorrência da citação, quando ela se der por ato do escrivão. O dia útil seguinte ao fim do prazo do edital, quando a citação se der por esse meio. Pois bem, o artigo 231, então, traz situações relacionadas à fixação do dies a quo. Bom, façamos a interpretação do artigo 335 à luz do artigo 231. Se porventura a audiência for designada, acontecendo ou não, mas foi designada, os 15 dias fluirão da data da audiência. Se porventura a audiência chegou a ser designada, mas as partes manifestaram desinteresse, o prazo de defesa do réu flui a partir da data do protocolo da petição, que ele, réu, disse ao juiz não ter interesse na realização da audiência de conciliação e mediação. E, finalmente, o inciso 3º, que trata do 231, aborda situações onde o juiz nem sequer chegará a designar a audiência de conciliação ou mediação. Por quê? Porque certamente serão as situações onde não está autorizada a realização dessa audiência, porque o direito não é submetido à possibilidade de autocomposição. Então, se o juiz de antemão percebe que naquela hipótese do caso concreto as partes não podem se compor em uma audiência de autocomposição, de conciliação ou de mediação, ele nem sequer vai se ater ao problema da sua designação ou da manifestação das partes sobre interesse ou desinteresse em realizá-la. O juiz já vai determinar a citação do réu, e eu costumo até dizer, é uma citação do réu que acontece nos moldes tradicionais, ou seja, o juiz recebe a petição inicial, verifica que ela
está completa, ou seja, preenche todos os requisitos legais e já determina a citação do réu para contestar, como era, pelo menos na forma geral, o Código de Processo Civil no rito ordinário no tempo do CPC de 1973. Pois bem, estas são as 3 formas de fluxo do prazo de 15 dias. Pois bem, este prazo de 15 dias, nós ainda deveremos fazer esse realce, vai fluir de maneira diferente para cada réu, no caso de litisconsórcio, quando cada um deles disser que quer ou não audiência, ou seja, quando cada um deles cumprir o inciso 2º do artigo 335. Eu até costumo dizer que, pelo menos na realidade do processo de autos físicos, não é interessante para o litisconsorte passivo cumprir a determinação do Código dizendo se quer ou não a audiência de maneira imediata, de maneira instantânea. Acontece muito na prática, né, de o advogado ser ansioso e tentar praticar os atos da maneira mais rápida possível. Pois bem, em autos físicos, quando no procedimento comum o juiz designar uma audiência de conciliação ou de mediação, consideremos aí com um espaço de tempo razoável, ou seja, a audiência ainda vai demorar um pouco para acontecer. Não é interessante que o litisconsorte passivo manifeste o desinteresse imediatamente por essa audiência. Por quê? Porque, segundo o artigo 335, esse prazo vai fluir de modo individual. Cada réu, cada litisconsorte passivo deflagrará o seu prazo para si, de acordo com o momento em que apresentar a petição de desinteresse em juízo. Suponhamos uma audiência que vá ser designada para um intervalo de tempo de 3 meses. A audiência vai acontecer daqui a 3 meses. Pois bem, existe litisconsórcio passivo nesse nosso exemplo. Um dos réus vai deixar para dizer que não quer a audiência, ou talvez que queira a audiência, faltando exatos 10 dias antes da sua realização. Isto é, daqui a 2 meses, 2 meses e meio. O outro réu, ansioso, imediatamente diz que não quer a audiência. Ou seja, ele formula uma petição e a protocoliza em juízo, dizendo, não tenho interesse na audiência. Muito bem. Nós vamos aplicar a partir de agora o artigo 335, inciso 2º. E ele vai deflagrar o seu prazo próprio de defesa. Deverá formular a defesa e protocolizá-la em juízo em 15 dias úteis. De toda maneira, a sua petição vai ser protocolizada muito antes da realização da audiência. De uma audiência, inclusive, que nem se sabe se vai ou não acontecer. De todo modo, se nos últimos instantes, faltando 10 dias para a sua ocorrência, o seu co-réu, o co-litisconsorte, diz, eu tenho sim interesse na audiência de conciliação. O que é que nós teremos nesse caso? A audiência será realizada e aquele réu, digamos, ansioso, que disse rapidamente que não tinha interesse na realização da audiência de conciliação ou mediação, esse réu já terá apresentado a sua petição de defesa e ela estará disponível para todos nos autos. Pois bem, qual é a consequência disso? Do ponto de vista da estratégia de direito processual, da estratégia de defesa do réu ao longo do processo, o efeito dessa juntada e dessa disponibilidade para consulta pode ser muito desfavorável para o réu que já contestou. Vamos supor que, do ponto de vista técnico, a peça é perfeita. O advogado é um advogado que conhece o direito material, conhece o direito processual, é um advogado zeloso, então fez, do ponto de vista técnico, uma bela petição. Entretanto, a petição revela de maneira clara que, naquele caso concreto, o réu não tem direito algum. Por quê? Porque, embora o advogado fosse bom, o argumento em prol da parte era um argumento falho, era um argumento
que não demonstrava de maneira inequívoca a consistência dessa resistência do réu. Ou seja, o réu não tem o direito que está tentando demonstrar que possui. Resultado prático disso é que nós teremos dado punição para o autor, que não aceitará qualquer tipo de proposta de acordo numa audiência de conciliação ou de mediação, porque ele já observa que um dos réus formulou uma defesa extremamente singela ou extremamente frágil, que pode certamente ser destruída ao longo da instrução processual. De modo que antecipar a peça de defesa antes da audiência de conciliação ou de mediação pode ser algo realmente ruim ou maléfico para a parte passiva. No processo eletrônico isso não vai gerar problema, porque, em geral, os mecanismos, os sistemas de processo eletrônico são ou serão dotados de ferramentas através das quais o réu pode apresentar sua defesa e deixá-la temporariamente oculta. Deixá-la, portanto, sigilosa para que outros sujeitos processuais não possam vê-la. Mas, na realidade do processo físico, isso é impossível. A defesa apresentada antes da audiência fatalmente será juntada aos autos, a menos que o juiz tenha a prudência de não juntá-la em virtude da audiência de conciliação ou de mediação, algo que, sinceramente, eu não acredito que vai acontecer na prática. De modo que, se o réu protocolizar a sua defesa e a audiência de conciliação ou de mediação for acontecer na sequência, é bem provável que as demais partes tenham acesso a esse conteúdo antes da realização da audiência e certamente a postura, o comportamento dessas partes em audiência pode mudar em virtude da juntada da defesa. Pois bem, no caso do inciso 1º do artigo 335 e no caso do inciso 3º do artigo 335, o prazo de defesa dos réus litisconsortes é o mesmo. Porque, para todos eles, os 15 dias vão fluir da audiência de conciliação, inciso 1º, ou então, se o juiz nem chegar a designá-la, para todos eles, o prazo fluirá na forma do artigo 231. E voltando ao artigo 231, nós devemos recordar uma noção que já existia no Código de 1973 e que foi mantida no Código de Processo Civil de 2015. Olhem, por favor, o parágrafo 1º desse artigo 231. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 4º do caput. Isto é, o prazo de defesa destes réus será o mesmo, da juntada aos autos do último mandado cumprido, do último aviso de recebimento cumprido, da última citação de réu concretizada. Então nós temos que ver duas situações diferentes. O prazo flui de modo idêntico para os réus, isso está no artigo 335, inciso 1 e inciso 3º, e o prazo flui de modo individualizado para cada réu, isso está na hipótese do inciso 2º do artigo 335. Bom, elaboração da peça de defesa propriamente dita. Vamos então agora começar a conceber essa petição de contestação ou de defesa que é formulada pelo réu no procedimento comum. Cabe ao réu, na peça de defesa, esgotar toda a matéria de fato e de direito que, porventura, faça parte daquela discussão da ação cognitiva que foi levada a juízo. O artigo 336 do novo Código de Processo Civil, portanto, realça uma ideia que já estava presente no Código de Processo Civil anterior. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Nós podemos, então, recordando inclusive noções do Código de 1973, noções, então, clássicas da defesa do réu no procedimento ordinário, que agora se chama procedimento comum, realçar que deve o
réu, na sua peça de defesa, impugnar de modo específico todos os fatos arguídos pelo autor na sua petição inicial. E também ser exaustivo em relação à tese jurídica que ele, réu, aponta, sinaliza na sua peça de defesa. De toda maneira, antes de discutir o mérito, assim como no Código passado, no regime passado, o réu discutia mérito, mas antes do mérito, as suas exceções processuais, ou seja, as matérias preliminares, o novo Código de Processo Civil também manteve esse regime. E nós temos, portanto, ao elaborar a defesa, antes de discutir propriamente as questões de mérito, exaurir as eventuais exceções processuais, que sejam peremptórias ou dilatórias, e que constituem aquilo que nós chamamos de preliminares de mérito. Classicamente, no regime passado, que esteve em vigor por mais de 40 anos, nós nos acostumamos a dizer: o réu deve, antes de esgotar a tese de defesa, antes de tratar das matérias de fato e de direito, ele deve cuidar das preliminares do artigo 301. Nós então falávamos isso, e essa frase era comumente empregada e muito bem compreendida pelo operador do direito processual civil. Agora, no novo Código, nós não vamos ter literalmente as preliminares do artigo 301. Elas se transformaram nas preliminares do artigo 337. Cabe ao réu, portanto, antes de discutir o mérito da sua defesa, da sua contestação, esgotar as eventuais preliminares do artigo 337. Pois bem, as preliminares do 337 coincidem em significativa parcela com as antigas preliminares do artigo 301. Entretanto, elas estão agora no novo Código acrescidas de alguns casos. Por quê? O novo CPC abarcou uma ideia, uma tendência de eliminação de grande parte das discussões que antigamente aconteciam através de incidentes processuais. O Código de 1973, seguindo uma tendência, na época da moda, tendência liebmaniana, concebia a seguinte ideia: na atividade cognitiva, as partes e o juiz vão se ocupar preponderantemente dos temas cognitivos, ou seja, os fatos que dizem respeito à constituição do direito, à extinção do direito, à modificação do direito, ou seja, discutirão essencialmente a lide. E outros temas acessórios poderão ser travados na mesma atividade processual? Segundo o regime do CPC de 1973, muitas vezes estes temas deveriam ser discutidos através de uma atividade paralela, através de um incidente que era instruído e se desenvolvia paralelamente à atividade processual. Qual era o intuito da instalação de um incidente para discutir estes temas? O intuito era permitir que essa questão também fosse resolvida, mas evitar, precaver que aquela discussão incidental pudesse causar tumulto na atividade processual. Eu diria que até, e sobretudo por razões práticas, nós percebemos ao longo destes mais de 40 anos de vigência do CPC de 1973, que a criação destes incidentes processuais, em lugar de evitar tumulto, pelo contrário, causou sim tumulto. Ou seja, os incidentes processuais tendem a tumultuar a atividade processual. Até mesmo na realidade dos autos físicos, em que estes incidentes vão gerar autuação em apartado, com a necessidade de o juiz despachar nestes autos apartados, com a necessidade de a secretaria publicar intimações destes autos em apartado e, sobretudo, com a obrigação também das partes e dos procuradores de verificarem os autos em apartado e se manifestarem ora nos autos apartados, ora nos autos principais. Ou seja, a prática revelou que a autuação em apartado traz tumulto, ao invés de evitar o tumulto. E, sobretudo por conta disso, por questões práticas, o novo Código de Processo Civil opta por praticamente abolir
as discussões em autuação apartada. Isso vai se manifestar em diversas nuances da legislação processual civil atual. O novo Código praticamente acaba com todos os incidentes em apartado. Isso também será observado em relação aos temas que agora foram transformados em preliminares do novo CPC, preliminares de mérito do novo CPC. Pelo menos em 3 casos, autuações em apartado são abolidas e se transformam agora em simples temas preliminares alegados pelo réu antes da discussão do mérito. Vamos então perceber que as preliminares são praticamente a mesma coisa que nós vivenciamos no regime anterior, porém com o acréscimo de algumas situações. Vamos à lei e vamos passar rapidamente por estes casos de preliminares do novo CPC, do artigo 337. Vamos lá. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade da citação. Tema clássico. Isso já estava no Código de Processo Civil de 1973 e foi mantido no novo texto. Inciso 2º. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta. No Código anterior, a incompetência absoluta já era uma preliminar de mérito. Entretanto, nós tínhamos um incidente em apartado para discutir a incompetência relativa. Tratava-se da exceção de incompetência relativa. No novo Código de Processo Civil, a exceção de incompetência relativa desapareceu. Continua sendo importante que o réu argumente sobre a incompetência relativa na primeira oportunidade, porque vai ser justamente essa sua arguição que vai evitar a prorrogação de competência e a fixação da competência perante aquele juiz que, a princípio, não deveria julgar o caso. Então, segue sendo fundamental que o réu formule esse argumento. Entretanto, no Código passado, o argumento era formulado através de exceção, uma peça em separado. O réu, no Código passado, no prazo de defesa, tinha de elaborar pelo menos a peça de contestação e, se porventura pretendesse discutir a incompetência relativa, ele deveria formulá-la em peça própria, chamada exceção de incompetência relativa. Desaparece a exceção de incompetência relativa e, em seu lugar, surge a preliminar de incompetência relativa. Convém dizer que o Superior Tribunal de Justiça, em alguns julgados anteriores ao novo CPC, já estava aceitando que o réu substituísse a exceção de incompetência relativa por simples alegação preliminar de incompetência relativa. E isso agora veio a se transformar em lei no atual regime em vigor. Bom, o próximo tema de preliminar de defesa do artigo 337 também diz respeito a uma matéria que no passado exigia manifestação em petição própria. Deve o réu, se nós formos outra vez à letra da lei, vamos encontrar no inciso 3º o seguinte caso. Deve o réu, antes de discutir o mérito, alegar, inciso 3º, incorreção do valor de causa. No Código passado, a incorreção do valor de causa era uma exceção, ou era um incidente em apartado. Havia a chamada impugnação ao valor de causa, que deveria ser formulada em peça separada no prazo de resposta. Ou seja, o réu, se quisesse impugnar o valor de causa, deveria formular uma petição de defesa e, em separado, uma outra petição com a impugnação ao valor de causa, que também recebia autuação própria. Agora, tudo são preliminares de defesa. Outra preliminar, e essa estava já no texto de 1973, nós não temos muito a acrescentar. A perempção do inciso 5º incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a perempção
E continuando em alguns incisos posteriores, alegar a litispendência, alegar a coisa julgada, alegar a conexão, alegar falta de pressuposto processual, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, bem como, inciso 10, alegar a convenção de arbitragem. Nesse intervalo entre os incisos 4º e 12 desse artigo 337, ou seja, a partir da inépcia da petição inicial até a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, o Código está basicamente repetindo temas que já estavam presentes no antigo artigo 301. A novidade, de novo, está no inciso 13, porque incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. O novo Código de Processo Civil abarca o tema da gratuidade de justiça. Isto é, a partir dos seus dispositivos 98 a 102, ele regulamentará tema que antes estava na Lei 1060/50. O novo Código de Processo Civil, pelo menos para as causas de natureza civil, absorve todos os temas que estavam antes submetidos à Lei 1060/50. E havia, em relação à lei antiga, algo peculiar na discussão sobre a concessão da justiça gratuita, ou seja, o adversário daquele que obtém a justiça gratuita, para discutir o tema dessa concessão do benefício, deveria trazer a sua tese em petição separada, e esta petição em separado receberia também autuação própria. A Lei 1060/50, então, previa também a existência de um incidente processual para a impugnação e revogação da justiça gratuita. Aliás, a Lei 1060/50 também determinava que a decisão do juiz que resolvia este incidente era passível de recurso de apelação, e embora esteja bem claro do ponto de vista teórico que a questão deveria ser considerada uma questão incidental e, por conseguinte, deveria ser considerada questão interlocutória passível de agravo de instrumento. Pois bem, o novo Código de Processo Civil elimina a autuação em apartado, elimina o incidente em separado e estabelece que o réu, se porventura quiser impugnar o requerimento, o benefício da justiça gratuita obtido em favor do autor, deverá fazê-lo através de preliminar de contestação. A matéria, portanto, é trazida para o bojo da própria atividade processual, para os autos, entre aspas, os autos principais, e ali mesmo ela será resolvida através de, indubitavelmente agora, decisão interlocutória, salvo numa hipótese, eu diria, rara, em que o juiz decida esse tema na própria sentença. Continuando o nosso percurso no texto legal. O Código de Processo Civil de 2015 elimina a nomeação à autoria, espécie de intervenção de terceiros. A nomeação à autoria do Código Antigo era passível de ser empregada quando o réu arguísse perante o autor que ele tinha sido mal identificado como réu na atividade processual. Isto é, o verdadeiro réu é outra pessoa. Quando é que o réu poderia apresentar a nomeação à autoria no processo do Código passado? Quando ele fosse equivocadamente interpretado e considerado réu pelo autor em virtude das circunstâncias de fato do caso concreto. Exemplos: o mandatário. Exemplos: o preposto. Outra situação: o empregado, ou seja, alguém que pratica ato em nome de outro e é, por esse motivo, considerado réu para fins de ação cognitiva. Essa pessoa, mal interpretada pelo autor como réu,
poderia, no código passado, indicar ao autor quem é o verdadeiro réu. Isso se dava através de um mecanismo de intervenção de terceiros que recebia a denominação de nomeação à autoria. Pois bem, a nomeação à autoria acaba no novo Código de Processo Civil. Existem algumas formas de intervenção de terceiros novas, existem algumas formas tradicionais que foram mantidas, porém, há algumas que são eliminadas. Uma das eliminadas é a nomeação à autoria. Aí vem a pergunta: por que é possível eliminar a nomeação à autoria? Pois o que é que vai acontecer agora no novo Código de Processo Civil quando, porventura, o autor propuser a ação equivocadamente, porque foi sugestionado a propor em desfavor de um réu errado por conta das circunstâncias de fato? Como é que o réu errado vai dizer ao autor que ele não é o verdadeiro réu, que o autor deveria ter proposto a ação em desfavor de outra pessoa? Não será mais através da nomeação à autoria. A nomeação à autoria foi eliminada. Por que foi eliminada? Porque no novo Código de Processo Civil, e isso deve ser considerado uma mudança extremamente radical, no novo Código de Processo Civil é sempre possível corrigir o polo passivo mal formado. Como assim? No regime anterior, quando havia nomeação à autoria, se porventura o autor errasse de réu, nós deveríamos vislumbrar qual era o motivo deste, entre aspas, erro. Se porventura o erro fosse justificado em virtude das circunstâncias de fato, ou seja, o autor propôs a ação em desfavor de um mandatário, de um preposto, de um empregado, era o caso de se empregar a nomeação à autoria. Entretanto, se o autor errasse de réu por algum outro motivo, que não fosse esse em virtude de uma sugestão das circunstâncias de fato, o autor arcaria com outro preço, outra situação. O resultado jurídico processual era outro. Qual? O da extinção do processo sem resolução de mérito. Eu costumo citar como exemplo algo estapafúrdio. É algo realmente que na prática talvez não seja fácil de se encontrar. O autor propôs uma ação em desfavor do município, pedindo a restituição de um valor que foi cobrado a mais no seu IPVA. Ei, IPVA? IPVA é tributo de competência do Estado federado e não do município. Então o autor não pode propor essa ação em desfavor de um município. Ele deve propor a ação em desfavor do Estado. Mas este autor provavelmente perdeu a aula de direito tributário. E equivocadamente, e aí eu insisto, é um exemplo esdrúxulo, mas é apenas uma metáfora para nós entendermos o que é que o Código está estabelecendo agora, esse autor que propôs uma ação pedindo a repetição do indébito de um tributo estadual, mas propôs em desfavor do município, no Código passado seria penalizado, e muitos diriam bem penalizado, com a extinção do processo sem resolução de mérito. Isto é, uma sentença terminativa, uma sentença meramente processual que não resolve o conflito, mas simplesmente o posterga. Provavelmente o autor depois proporá uma nova ação em desfavor, agora sim, do réu correto, do réu adequado, do Estado, pedindo, pleiteando a repetição daquele tributo estadual. Mas o novo Código de Processo Civil, e este é um ponto positivo dele, disciplina esse tema de uma maneira diferente. Nós podemos vislumbrar na regra legal que o novo CPC não quer sentenças processuais de extinção do processo sem resolução de mérito em virtude de ilegitimidade passiva. Nem nos casos em que o autor tenha sido ludibriado, sugestionado pelas circunstâncias do caso concreto e por isso errou,
e aí nós diríamos um erro justificado, nem nestes casos, nem nos outros em que, porventura, o autor tenha se equivocado de maneira gratuita e talvez até de maneira bizarra, né? Como este exemplo do IPVA, em que a ação foi proposta em desfavor do município. Ou seja, não importa o erro do autor, não importa se o erro é um erro gritante ou foi apenas um erro das circunstâncias do caso concreto. Não importa. Todo erro será, no novo Código de Processo Civil, perdoado, pelo menos se tratar de ilegitimidade passiva. É o que nós podemos perceber fazendo a leitura de dois dispositivos, que são os artigos 338 e 339 do novo Código de Processo Civil. Vamos lá. Artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, percebam então que a redação inicialmente é muito ampla e abarca todos os casos que antes poderiam levar à sentença de ilegitimidade passiva. O que é que o juiz fará? O juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. De modo que é possível a correção do polo passivo no novo CPC. O juiz pode identificar isso ex officio e antes de indeferir a petição inicial, determinar a sua emenda sob pena de indeferimento? Sim. Como também, se porventura o juiz não perceber, não identificar este vício antes da citação do réu, quando o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, ainda haverá tempo para essa correção. É claro que, segundo a dicção da lei, o autor distraído ou o autor que foi mal sugestionado, ele vai arcar. Ele vai arcar com o preço deste erro, porque terá de pagar honorários sucumbenciais para o réu excluído. De todo modo, a atividade processual como um todo está salva. Por quê? Ao invés da sentença terminativa e a necessidade de propor nova ação, o processo continua, havendo tão somente a correção do polo passivo e, portanto, a posterior continuação, o posterior prosseguimento do processo para a obtenção da sentença de mérito. Eu tenho dito, sempre quando converso sobre o novo Código de Processo Civil, que o legislador não quer sentenças processuais. As sentenças meramente processuais, as sentenças terminativas, às vezes podem servir para diminuir o trabalho em cima da mesa do julgador. Mas, infelizmente, elas não servem nem para o Estado, nem para o jurisdicionado. O Estado e o jurisdicionado não querem sentenças terminativas. Querem, sempre que possível, a sentença de mérito. E nós percebemos, nestes dois dispositivos, o esforço do legislador em buscar sempre uma sentença que seja de mérito e não simplesmente terminativa. Bom, parágrafo único do artigo 338, como eu havia comentado, haverá uma responsabilidade por obrigação pecuniária desse autor. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor de causa, ou, sendo este irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, que nada mais são estes termos do que uma fixação por apreciação equitativa. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Esse artigo 339, no seu caput, está se dirigindo, sobretudo, aos casos da antiga nomeação à autoria, em que o réu dizia, olha, eu sou o réu errado, porque eu sou apenas o mandatário, o mandante é fulano de tal. Pois bem, toda vez que as circunstâncias de fato acabam ludibriando o autor e ele propõe ação contra o réu errado,
Este réu errado tem de dizer que é ilegítimo, mas é claro, ele deverá também dizer quem é o réu verdadeiro, porque ele tem condições, pelas circunstâncias do caso concreto também, tem condições totais de dizer quem é o verdadeiro réu, quem deve responder no processo. Parágrafo 1º do artigo 339. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do artigo 338, temas gerais que não precisam ser abordados aqui. Parágrafo 2º. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Isto é, se porventura o autor não concorda com a alegação do réu, se ele não exime o antigo réu de responsabilidade, mas sim percebe que o caso é de litisconsórcio passivo, ele poderá se manifestar nos autos, pleiteando, ao invés da exclusão de um réu para que o processo tenha outro réu, ele poderá pleitear a manutenção de ambos na condição de litisconsortes passivos. No caso de o réu considerar que há incompetência relativa ou absoluta no caso concreto, o Código, mantendo a tradição que já existia no direito anterior, autoriza que essa contestação seja protocolizada no foro do domicílio do réu. E, a partir daí, a petição será enviada ao juízo da causa, podendo haver o exame dessa incompetência absoluta ou relativa e, conforme o caso, se acatada a tese, os autos serão remetidos ao juízo competente. O artigo 341 do novo Código de Processo Civil trata do tema da impugnação específica dos fatos arguidos pelo autor na petição inicial. Como nós havíamos comentado, no novo CPC, seguindo também a tradição do Código Antigo, cabe ao réu impugnar de modo específico os fatos. Impugnação específica ou especificada dos fatos arguidos pelo autor na petição inicial. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Também seguindo a tradição do direito anterior, o novo Código de Processo Civil traz 3 exceções a essa não impugnação específica dos fatos arguidos pelo autor. Isto é, não se presumirão verdadeiros os fatos arguidos pelo autor se, inciso 1º do artigo 341, se não for admissível a seu respeito a confissão, exemplo, se tratar de direito indisponível. Inciso 2º, a petição inicial não está acompanhada de instrumento que a lei considera da substância do ato. Um exemplo seria, está havendo discussão sobre propriedade imobiliária. A propriedade imobiliária se transmite através de escritura pública registrada no registro imobiliário. O autor diz que é proprietário, que adquiriu e que tem escritura, mas ele não faz a petição inicial se acompanhar da escritura, que neste caso é da essência da tese jurídica que está sendo discutida no caso concreto. Não será a falta de impugnação específica do fato pelo réu que trará a presunção de verdade daquilo que foi arguído pelo autor. Ou seja, a falta daquele instrumento vai comprometer a tese do autor e não permitirá essa presunção de verdade. Por fim, o terceiro caso, também tradicional e já existente, é aquele em que estão em contradição com a defesa, considerado em seu conjunto, todas as alegações de fato trazidas pelo autor na sua petição inicial. Muitos réus, ao formularem a sua peça de defesa, acabam se beneficiando deste tradicional inciso 3º, isto é, não formulam uma impugnação específica dos fatos arguídos pelo autor, mas mesmo assim não são penalizados. Por quê? Porque narram uma trajetória fática que é completamente dispar, completamente diferente daquilo que o autor
disse na sua petição inicial e, portanto, todos os fatos que foram arguídos pelo autor na petição inicial são contraditados pelo conjunto daquilo que está formulado na defesa do réu. Também mantendo uma regra tradicional no direito processual civil brasileiro, o parágrafo único do artigo 341 excepciona as situações do defensor público, do advogado dativo e do curador especial, que não tem o ônus da impugnação específica ou especificada dos fatos arguídos pelo autor na petição inicial. Digamos, então, que podem formular uma contestação que, do ponto de vista fático, será a contestação genérica. Depois da contestação, nos diz o artigo 342 do Código, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, ou quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, finalmente, quando por expressa autorização legal puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. De maneira que, pelo menos do ponto de vista inicial, a petição de defesa fecha o ciclo dos elementos que vão ser julgados pelo juiz, ou seja, dos elementos objetivos da lide. O autor e o réu, através da petição inicial e da defesa, fixam os limites objetivos dessa controvérsia, que será examinada pelo juiz de primeiro grau no procedimento comum. Em relação à reconvenção, o novo Código de Processo Civil, pelo menos no momento inicial, tendia, quando ainda estava sendo debatido no Congresso Nacional, tendia para a eliminação da reconvenção. No primeiro texto da lavra do ministro Luiz Fux, a reconvenção desaparecia. E no procedimento comum, o réu poderia formular verdadeiramente um pedido contraposto em desfavor do autor. Ou seja, o pedido contraposto do rito sumário e do juizado especial acabava se transformando numa regra geral de processo civil para uso no procedimento comum. Entretanto, ao longo do trâmite do processo legislativo, ao longo da discussão nas duas casas do Congresso Nacional, a reconvenção acabou sendo mantida no texto do Código. Então nós temos no procedimento comum a ideia de defesa e a ideia de reconvenção. Porém, a reconvenção do novo CPC é diferente da reconvenção do Código de 1973. Diferente por quê? Porque, primeiramente, no texto de 1973, era obrigatório que o réu, ao reconvir, apresentasse a peça de reconvenção de maneira separada da petição de defesa ou contestação. De modo, então, que, ao formular a sua resposta, o réu deveria elaborar uma petição para a contestação e uma outra petição para a reconvenção. Duas petições diferentes. Bom, vamos recordar que eram petições diferentes, mas juntadas aos mesmos autos. Ou seja, não havia autuação em apartado para a reconvenção. O novo Código manteve a reconvenção, porém ela não é formulada em petição separada. Ela deve ser trazida no bojo da própria contestação. Diz o texto da lei, vamos ao artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria. Bom, o início do texto do caput do artigo 343 já nos dá este novo panorama. Não é no prazo da contestação em petição própria, é simplesmente na contestação. O que eu tenho sugerido para o advogado, esse é um toque, é uma sugestão, é algo muito pragmático mesmo, não tem elemento teórico aqui, mas o que eu tenho sugerido é o seguinte: no instante de formular a sua peça de defesa, se o réu quer reconvir, ele deve primeiramente dizer em letras, eu diria, garrafais, no preâmbulo da sua defesa.
Ou seja, o réu fulano de tal, já qualificado dos autos da ação de procedimento comum em que contende com Beltrano de tal, vem oferecer. Aí, geralmente, né, não é lei, não é regra, mas é uma praxe dos advogados, geralmente a palavra defesa vem em caixa alta e negrito, e às vezes até com uma fonte maior, né? Pois bem, eu sugiro que quando o réu for reconvir, ele também faça a mesma coisa no preâmbulo, dizendo: vem oferecer defesa em destaque e também em destaque reconvenção. E depois, no corpo do texto, eu sugeriria que a petição fosse dividida em tópicos, pelo menos 2 tópicos. O tópico da contestação e o tópico da reconvenção, para que fosse fácil para o interlocutor, ou seja, para o leitor da petição, cá entre nós, o principal leitor aqui é o juiz, para que o juiz consiga perceber qual é a parte do texto, qual é a fração do texto que desenvolve a tese de reconvenção. Então, do ponto de vista prático, eu sugeriria esse capricho ou esse cuidado do advogado ao formular a reconvenção. A reconvenção tem de estar vinculada com a ação originária. Já era assim no Código passado e continua sendo assim no Código Novo. Então, voltando ao texto do artigo 343, nós vamos perceber que ela tem de ser conexa. O vínculo é literalmente esse, é um vínculo jurídico-processual de conexão. Conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa, mantendo, portanto, a tradição que já existia no Código passado, em que o vínculo era justamente esse. A reconvenção, desde o Código passado, tem de ser conexa à ação principal, ou seja, fundada nos mesmos fundamentos de fato, ou fundada no mesmo pedido, ou então ela tem de ser conexa ao fundamento de defesa. Quando o réu formular a sua defesa, formulará também uma reconvenção que é conexa a essa defesa. Pois bem, a primeira novidade da reconvenção, portanto, é essa, é do ponto de vista da elaboração da peça. A peça pode estar agregada à própria defesa. Há um outro elemento importante, que agora está dito expressamente no texto, que é o seguinte: pode haver na reconvenção uma expansão do polo ativo ou passivo da atividade processual, pelo menos no que diz respeito à reconvenção. Trocando em miúdos, o réu, ao reconvir, pode reconvir em litisconsórcio com o terceiro, que a princípio não estava na atividade processual. Ou então, o réu, ao reconvir, pode fazê-lo em desfavor do autor, reconvindo, e um litisconsorte que é terceiro, que não estava participando do processo até então. Ou seja, na reconvenção, o polo ativo ou passivo pode ser acrescido de algum sujeito processual que até então não participava da atividade. Isso está no artigo 343, nos parágrafos. Vamos ao parágrafo 3º do artigo 343, e lá vamos encontrar: a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, ou seja, os reconvindos podem ser o autor e terceiro. E no dispositivo seguinte, no próximo parágrafo, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro, de modo que os reconvintes poderão ser o réu e um terceiro que até então não participava da atividade processual. Bem, pessoal, estes são os elementos principais que, pelo menos a título introdutório, num primeiro debate, em algo ainda muito superficial, nós gostaríamos de colocar em destaque em relação ao tema da resposta do réu no procedimento comum. Até a próxima.